Olá para você que nos assiste nas redes sociais. Sou Pablo Guzmán, médico do Comitê de Qualidade do Hospital Meridional e junto com o Comitê de Prevenção de Trombose, vamos abordar métodos que podem melhorar o cuidado dos nossos pacientes, visando a prevenção e profilaxia de fenômenos tromboembólicos. O Hospital Meridional possui acreditação nacional ONA nível 3 e acreditação internacional canadense pelo método Kimenton. Não poderia deixar de participar nesse World Thrombosis Day como apoiador desse evento que tenta sensibilizar não só os profissionais de saúde, mas também todos os pacientes e seus familiares da importância da prevenção da trombose. O nosso comitê de TEV é composto por nutricionista, enfermeiros que atuam na área assistencial e gestão das unidades de internação, unidades de terapia intensiva, do pronto-socorro, farmacêutico, a enfermeira da qualidade, profissionais que atuam no laboratório clínico, médico coordenador do pronto-socorro e o médico da qualidade. A TEV reúne os fenômenos ligados à trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Trombose é a formação ou presença de um trombo que pode obstruir o fluxo sanguíneo em uma veia ou artéria. A TEV ocorre quando há uma obstrução ao fluxo venoso, compreendendo então um tromboembolismo venoso periférico e um tromboembolismo pulmonar, com graves problemas e repercussões para a saúde. O tromboembolismo pulmonar ocorre quando partes do coágulo se desprendem e viajam pelo sangue, bloqueando os vasos pulmonares. Com o crescimento do coágulo, há uma maior extensão e gravidade da doença. A TEV é a importante causa de óbito pelo mundo. A estimativa é de que cause mais de 500 mil óbitos na Europa anualmente. E cerca de 900 mil casos relacionados à TEV ocorrem nos Estados Unidos anualmente, e um terço deles evolui para óbito. Dos sobreviventes, 4% desenvolvem hipertensão pulmonar. Até 50% dos pacientes com trombose venosa profunda podem ter desenvolvido uma síndrome pós-trombótica, com redução significativa da sua qualidade de vida. São 2 milhões por ano de pacientes que desenvolvem trombose venosa periférica, a despeito da prevenção e profilaxia americana. 600 mil evoluem para embolia pulmonar, 300 mil óbitos e com suas complicações anualmente, e há uma estimativa de que cerca de 15 bilhões de dólares são gastos com situações produzidas pelos fenômenos tromboembólicos, totalizando uma média de 25 mil dólares gasto por paciente. A embolia pulmonar pode ser fatal já nos primeiros minutos de sua ocorrência, e 10% das mortes hospitalares são atribuídas ao tromboembolismo pulmonar, fazendo com que a TEV seja a maior causa evitável de morte hospitalar e incapacitante de nossos pacientes. E a TEV é responsável pelo atraso nas altas hospitalares e um aumento na readmissão hospitalar. Mesmo em condições clínicas, há uma alta incidência de fenômenos tromboembólicos, como, por exemplo, em cerca de 55% dos pacientes com AVC isquêmico podem desenvolver trombose venosa periférica. 1/4 dos pacientes em infarto agudo do miocárdio e outros pacientes que têm comorbidades como insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica e infecções generalizadas. O pior inimigo é aquele que você não vê. Pior ainda quando você nem pensa nele. Vivendo essa realidade, o Comitê de Prevenção de TEV se questionou como podemos melhorar o cuidado de nossos pacientes. O Comitê de Prevenção de Trombose desenvolveu então um conceito de somos todos contra a TEV, onde cada profissional de saúde tem o seu papel fundamental na prevenção e conscientização dos pacientes, seus familiares e toda a equipe de saúde. Usamos então as ferramentas da web contemporânea que nos permitem compartilhar conteúdo,
liberar textos, vídeos, fotos, ter a sociabilidade com todos os interessados sobre o assunto de forma ativa, convergindo para a mídia nas redes sociais e usando o próprio interesse dos internautas na busca por esse conteúdo. O compartilhamento de conteúdo na internet alcançou um papel de destaque no nosso dia a dia, já que muitos internautas mantêm seu perfil em sites de relacionamento, usam as redes sociais para upload de fotos, publicam vídeos, alguns mantêm blog, mas o mais importante, usam blogs na busca de informações fiéis e fidedignas sobre muitas doenças. Foi construído então um perfil público em algumas redes sociais que se interconectam, permitindo que também o próprio internauta seja o divulgador do conteúdo publicado. Partindo dessa ideia, no blog todoscontratev.com.br você pode encontrar resenhas de artigos médicos, atualizações clínicas e também material que possa servir não só para os profissionais da área de saúde, mas também para entendimento e servir de base de pesquisa para pacientes e seus familiares. Na nossa página Todos Contra a TEV no Facebook, compartilhamos também o conteúdo não só produzido por nós, mas tudo aquilo que tem relação com a prevenção de fenômenos tromboembólicos. Você também pode passar lá e ser um dos curtidores. No Twitter, usamos para divulgação de eventos e também de links que levam a textos, vídeos e fotos relacionados ao assunto. Nesse 13 de outubro, Dia Mundial da Trombose, faça como o Comitê de Prevenção de TEV do Hospital Meridional. Seja um divulgador dessa ideia. Use a nossa hashtag Todos Contra a TEV, leia as matérias do blog, curta a nossa página do Facebook e seja um seguidor no Twitter. Afinal, somos todos contra a TEV. Meu nome é Bárbara Pavese, sou coordenadora de farmácia e vou falar um pouquinho sobre assistência farmacêutica no protocolo de TEV. O hospital possui 185 leitos e a equipe de farmácia é formada por 12 farmacêuticos e a nossa divisão é composta por um gerente de suprimentos, uma coordenação de farmácia, 3 farmacêuticos diaristas, 6 farmacêuticos clínicos e 2 acadêmicos de farmácia. A atuação do farmacêutico se baseia no acompanhamento diário dos pacientes internados. Registramos em prontuário tudo que é necessário para a adequação do protocolo, acompanhamento do paciente com contraindicação farmacológica e o acompanhamento da utilização do compressor intermitente. O e-mail diário para o coordenador médico e para a enfermagem sobre os pacientes que estão com ausência de risco prescrito, além de uma abordagem da equipe médica por mensagens via WhatsApp. Orientamos os pacientes em uso de anticoagulante oral e fazemos a reconciliação medicamentosa na alta dos pacientes de cirurgia bariátrica. Alguns indicadores foram determinados pela comissão para que a farmácia passe a gerenciar. Trouxe para vocês um exemplo de uma prescrição médica, onde o médico coloca o anticoagulante prescrito, a dose e coloca o risco desejado para o paciente, definindo se ele é clínico ou se ele é cirúrgico, se ele está contraindicado ou não o uso da medicação. Esse é um exemplo de e-mail diário que a farmácia envia para o corpo clínico, para a enfermagem e para os farmacêuticos, orientando quais os médicos que estão em divergência e quais os pacientes que estão em divergência com o protocolo de TEV, acionando a atuação de todos os profissionais envolvidos. Aqui é o exemplo de uma prescrição médica, onde o médico coloca o anticoagulante desejado, a dose e o risco prescrito conforme o nosso protocolo, e a farmácia intervém confrontando as duas informações. Na evolução da farmácia, a gente coloca, além das partes das intervenções, do acompanhamento farmacoterapêutico,
o protocolo de TEV se está adequado ou não, confrontando o risco e a dose prescrita pelo médico. Trouxe um outro exemplo de intervenção da farmácia. Esse paciente ele estava contraindicado farmacologicamente devido ao quadro clínico dele e o método mecânico foi prescrito corretamente pelo médico. A físio entrou com deambulação precoce e foi instalada a compressão pneumática intermitente. A farmácia acompanha a instalação e a data da instalação. Um outro caso, na evolução da farmácia, a gente coloca que o paciente está classificado como um risco alto, porém a profilaxia não está prescrita. Então a gente confronta a informação, se está suspenso, se o paciente está contraindicado e faz contato com a equipe médica para saber o retorno. Uma outra forma de comunicação utilizada pela equipe da farmácia é a abordagem por WhatsApp para o corpo clínico. Então, nós temos na agenda todos os telefones, os contatos com os principais médicos e informamos qual a adequação que a gente sugere e necessita de resposta para que a gente possa intervir, acompanhar ou não o paciente. Como exemplo da orientação de alta aos pacientes internados, os pacientes de bariátrica, a gente faz uma reconciliação medicamentosa, então todos os medicamentos que o paciente faz uso em casa é orientado pela equipe de farmácia. Todos esses 2 documentos estão informatizados no sistema como documento de prontuário e a gente faz as orientações necessárias para ele utilizar o medicamento corretamente em casa. A gente informa como que vai ser a administração da enoxaparina, ajudando o paciente na continuidade do tratamento. Todos esses medicamentos anticoagulantes são padronizados no hospital, seguindo o nosso protocolo, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, varfarina e enoxaparina. Então, para todos esses pacientes, quando for prescrito, nós fazemos essa orientação. Através de todos esses processos que foram mostrados acima, a gente define que a participação do farmacêutico ele é importante desde o início da implantação do protocolo, no meio e na alta também do paciente. Então, o acompanhamento diário dos pacientes se faz necessário, assim como a introdução dos métodos mecânicos, o farmacêutico precisa acompanhar para ver se o paciente está correndo risco ou não de desenvolver uma trombose. Meu nome é Edgar, sou nutricionista e estarei apresentando a abordagem nutricional no protocolo da TEV. O processo da assistência nutricional se inicia nas primeiras 24 horas do paciente hospitalizado. No primeiro momento, os pacientes passam por uma triagem nutricional, onde estaremos classificando o paciente como nutrido, risco nutricional ou desnutrido. Neste mesmo momento, além da classificação de risco, é realizado o levantamento das informações quanto ao uso de drogas anticoagulantes, a fim de garantir maior segurança nutricional pertinente à interação droga-nutriente. Dentre as drogas anticoagulantes, os cumarínicos têm interação diretamente proporcional ao consumo dietético. Sabe-se que tais medicamentos possuem ação diretamente ligada ao metabolismo de vitamina K, que é um coagulante fisiológico natural. Ambos os substratos interagem entre si e, como resultado da interação, apresenta diminuição da potencialidade da droga, aumentando o risco de tromboembolismo venoso. Portanto, pacientes em uso de cumarínicos devem ter sua dieta monitorada com relação ao teor de vitamina K. A abordagem nutricional, propriamente dita, consiste em 3 etapas. A primeira está relacionada à educação nutricional do paciente. Este é o momento onde o nutricionista apresenta para o paciente todo o plano de abordagem nutricional, levando informação quanto ao manejo dietético e restrições alimentares para auxiliar ao tratamento clínico. No segundo momento,
Após o paciente estar completamente esclarecido de suas condições de quesito alimentar, é realizada a prescrição dietética intra-hospitalar, considerando restrição de alimentos ricos em vitamina K. O consumo nutricional é monitorado diariamente durante o período de internação pela equipe de nutrição. A terceira e última etapa do processo consiste em preparar o paciente para a alta hospitalar. No caso dos pacientes em uso de coagulante oral, é fornecido um manual explicativo contendo informações específicas para a dieta domiciliar. As orientações nutricionais, tanto para a dieta intra ou pós-hospitalar, são baseadas em cardápio composto por alimentos com baixo teor de vitamina K, sendo a base das recomendações evitar vegetais verde escuro, fígado, gema de ovo, grãos de bico, lentilha, soja e ervilha, e óleos de soja, algodão, canola e oliva. Orientamos também ao paciente que a dieta deverá voltar ao normal quando o médico suspender o medicamento. Concluo que o nutricionista tem um papel importante na prevenção de complicações no uso de medicamentos para a prevenção de tromboses. Portanto, somos todos contra a TEV. Olá, meu nome é Marcela, sou coordenadora do Serviço de Fisioterapia do Hospital Meridional e vou falar um pouco para vocês sobre o papel do fisioterapeuta na prevenção de TEV para pacientes hospitalizados. A fisioterapia está relacionada a métodos de profilaxia mecânica de TEV. Esses métodos contribuem para o aumento da velocidade no fluxo sanguíneo, para a redução da dilatação e estase venosa e para a prevenção de formação de trombos. A profilaxia mecânica está indicada em todo paciente, clínico ou cirúrgico, internado no hospital e que apresenta risco intermediário ou alto para eventos de TEV. Sendo que pacientes que apresentam risco intermediário e alto têm indicação de profilaxia farmacológica e mecânica, enquanto que pacientes com risco de sangramento devem fazer a profilaxia mecânica apenas. Os métodos de profilaxia mecânica utilizados em nosso protocolo envolvem as meias de compressão elástica gradual, a compressão pneumática intermitente, bomba venosa plantar, a fisioterapia motora e a deambulação precoce. A compressão pneumática intermitente é utilizada para pacientes onde a anticoagulação está contraindicada de forma absoluta ou relativa. Ela é instalada pelo enfermeiro ou fisioterapeuta, sendo mantida por um período de pelo menos 18 horas por dia. As técnicas de fisioterapia motora e bomba venosa plantar também são realizadas por meio de exercícios ativos, passivos ou assistidos com o paciente no leito. Além disso, outros recursos como a massoterapia, estimulação elétrica e o uso da mini bike também podem ser utilizados. Esses recursos têm o objetivo de manter a amplitude de movimento e da articulação e trofismo muscular, além de melhorar a circulação periférica. Além disso, preconizamos também a mobilização precoce e a deambulação o mais cedo possível, pois o quanto antes o paciente sair e permanecer fora da imobilização no leito, menor será o risco de TEV e mais rápida será a sua recuperação e da sua capacidade funcional. Seja bem-vindo de volta. É muito bom ver que você está em casa novamente. Isso significa que a primeira parte do seu tratamento, feita ainda no hospital, foi bem sucedida. Agora, em casa, você precisa dar continuidade para que não ocorra nenhuma complicação. Uma das maiores complicações que podem surgir neste tipo de cirurgia é um deslocamento de trombo, um coágulo de sangue que pode ocasionar uma TVP, ou trombose venosa profunda, uma doença séria, mas de fácil prevenção. E essa prevenção começou ainda no hospital. Seu médico recomendou o uso de anticoagulante injetável e ainda julga necessário que você continue utilizando o medicamento. É tudo muito simples. Você mesmo pode aplicar.
se preferir, também pode pedir a ajuda de um membro da família. E se ainda restar alguma dúvida, é muito importante que você fale diretamente com o seu médico. Confira passo a passo como deve ser realizada a autoinjeção. Primeiro, lave e seque bem as mãos. Em seguida, prepare seu kit para a aplicação. Com tudo pronto, retire a capa protetora da agulha. A seringa de anticoagulante já vem pronta para uso. Na seringa existe uma bolha de gás inerte. Não a descarte. Sente-se ou deite em uma posição confortável, de modo que você consiga ver seu abdômen. Escolha uma área do lado esquerdo ou direito a pelo menos 5 centímetros do umbigo e limpe o local com algodão embebido em álcool. Segure a seringa como se segura um lápis, inclusive com a mão que você escreve. Com a outra mão, aperte entre os dedos polegar e indicador uma região da área que você acabou de limpar, fazendo uma prega na pele. Agora é só realizar a aplicação inserindo toda a agulha, num ângulo de 90 graus. Enquanto estiver aplicando a medicação, continue apertando os dedos para manter a prega da pele. Empurre o êmbolo até esvaziar totalmente a seringa e continue empurrando até que o mecanismo de segurança seja ativado. A capa protetora cobrirá automaticamente a agulha, sem causar nenhum desconforto. Lembre-se que o mecanismo de segurança só poderá ser ativado com a seringa completamente vazia e o êmbolo pressionado até seu limite. Pronto! Retire a seringa e descarte em um local apropriado. Viu como é simples? Agora você só precisa seguir corretamente as instruções do seu médico. É importante que você não pule nenhuma dose e não tome mais doses do que seu médico receitou. Procure tomar a dose recomendada sempre no mesmo horário. Seja bem-vindo de volta e tenha uma ótima recuperação. Olá, meu nome é Dairiane Biasati, analista da qualidade assistencial do Hospital Meridional, e vou apresentar para vocês os nossos indicadores do protocolo de TEV. Proporção de pacientes cirúrgicos com avaliação do risco no pré-operatório. Todo paciente cirúrgico eletivo, o risco para TEV deve ser avaliado no centro cirúrgico pelo anestesista. Proporção de pacientes com avaliação de risco nas primeiras 24 horas. Neste indicador, avaliamos a prescrição do risco nas primeiras 24 horas de internação dos pacientes clínicos e cirúrgicos. Proporção de pacientes clínicos com indicação, uso e acompanhamento da terapia conforme protocolo institucional. Neste indicador, todos os pacientes clínicos são avaliados e verificada a prescrição do risco e o uso do anticoagulante conforme protocolo institucional. Porcentagem de pacientes com risco cirúrgico moderado e alto que receberam profilaxia adequada. Neste indicador, são avaliados os pacientes que foram submetidos à cirurgia de média e alta complexidade, onde verificamos a prescrição do risco e a dose adequada conforme o protocolo. Proporção de pacientes com complicações advindas da profilaxia farmacológica. Com este indicador, analisamos os eventos ocorridos devido ao uso da quimioprofilaxia, como, por exemplo, sangramentos. Índice de utilização da profilaxia TEV mecânica para pacientes com contraindicação medicamentosa. Com este indicador, avaliamos os pacientes com contraindicação farmacológica e verificamos se há algum método mecânico prescrito para a prevenção, podendo ser fisioterapia motora ou compressão pneumática intermitente. Proporção de pacientes com prescrição de anticoagulante na alta com registro em prontuário de orientação.
avaliamos se todos os pacientes que foram submetidos à artroplastia de quadril, de joelho e em uso de anticoagulante oral receberam orientação da farmácia. Índice de pacientes que receberam profilaxia de TEV de 10 a 14 dias. Neste indicador, ligamos para os pacientes que foram submetidos à artroplastia de quadril, de joelho, fratura de fêmur e cirurgia oncológica, verificando se teve prescrição da quimioprofilaxia para uso domiciliar e se o paciente utilizou corretamente a medicação. Proporção de pacientes com indicação de métodos mecânicos que fizeram uso adequado da terapêutica. Neste indicador, avaliamos os pacientes que tiveram método mecânico prescrito e se fizeram uso adequado da compressão pneumática intermitente. Número de readmissões hospitalares em até 90 dias por tromboembolismo venoso. Neste indicador, mensuramos todos os pacientes que tiveram algum evento tromboembólico que estiveram internados recentemente no Hospital Meridional nos últimos 90 dias. O setor de diagnóstico por imagem nos envia um relatório mensal onde consta todos os casos positivos de trombose venosa profunda e de tromboembolismo pulmonar. Tempo de permanência dos pacientes que retornaram com TEV. Neste indicador, analisamos o tempo de permanência de cada paciente que reinternou devido ao evento tromboembólico. Incidência de trombose venosa profunda. Neste indicador, mensuramos todos os pacientes que reinternaram devido à trombose venosa profunda. Incidência de tromboembolismo pulmonar. Neste indicador, mensuramos todos os pacientes que reinternaram devido ao tromboembolismo pulmonar. Índice de mortalidade dos pacientes que retornaram com TEV. Neste indicador, analisamos os pacientes que evoluíram a óbito devido ao evento tromboembólico. Com os dados mensurados nos indicadores, podemos avaliar a adesão e a efetividade do protocolo institucional.